Bom, gente, bom dia a todos, é uma satisfação muito grande estar aqui, agradeço muito o convite de vocês, tá? Que orgulho, que satisfação ver vocês organizando de forma tão brilhante um evento, né? Casa cheia, auditório lotado, e olha que é um auditório muito grande, tá? Muito obrigado pelo convite e sucesso total para vocês. Bem, as apresentações que me precederam, elas deram uma visão geral sobre a utilização de wetlands, uma perspectiva histórica, inclusive, e me foi solicitado que eu cobrisse uma variante específica desse processo de tratamento de esgotos, aí assim, tendo tempo para aprofundar um pouco mais essa variante específica, que são, então, os wetlands verticais para o tratamento. Desculpa que todo mundo aqui fala os wetlands, mas na minha cabeça é as wetlands, ainda mais no mês de março, que é o mês das mulheres, eu sempre acho que as wetlands, o gênero seria feminino, então vocês vão me perdoar de eu falar as wetlands, e sendo que os organizadores aqui falam os wetlands, né? É questão de costume mesmo. Então, eu vou cobrir as wetlands verticais para o tratamento de esgotos brutos. Então, essa é uma característica importante, é esgoto bruto, e também lodos de tanques sépticos. Ok, o que nós vamos cobrir? Vou dar uma visão geral sobre wetlands verticais de maneira geral, mas até muito rápida, porque as duas apresentações anteriores, né, do André e do Pablo, já deram essa visão geral. E vou aprofundar no sistema francês, que já foi ressaltado como um sistema muito importante, que tem lá cerca de 3.500, 4.000 sistemas como esse na França. Então, nós vamos ter tempo de analisar com um pouco mais de calma essa variante que é muito importante para o tratamento de esgotos. E nessa mesma ótica, pensando em esgoto bruto, por que não também lodo de caminhão limpa-fossa? Seria, em princípio, lodo de tanque séptico, a gente não sabe a origem, se todo ele é de tanque séptico, é o lodo que chega pelo caminhão limpa-fossa. Isso também já foi abordado nas apresentações prévias. Antes disso, eu sempre gosto de apresentar, né, o nosso Centro de Pesquisa e Treinamento e Saneamento, o FMG Copasa, que nós temos, né, aqui está o site, vocês dentro do site do nosso departamento, vocês baixam o folheto, informações, tem vídeos sobre esse nosso centro de pesquisa, que a gente tem a satisfação de ver que realmente é algo espetacular, para a realidade nossa brasileira, tanto de pesquisas que nós já desenvolvemos. Então, na ET Arrudas, que é, para quem é de fora de Belo Horizonte, são duas grandes ETs que nós temos aqui em Belo Horizonte, uma delas é a ET Arrudas, a Copasa nos cedeu um espaço grande, cerca de meio hectare, e a gente pega os esgotos tratados, temos várias pesquisas, desde 2002, há 15 anos já, fazendo muitas pesquisas aplicadas, com vários reatores biológicos de tipos diferentes, temos aqui várias unidades compactas, lagoas de estabilização, reatores anaeróbicos com filtros biológicos percoladores, algo parecido aqui, outra configuração de reator anaeróbico com filtro biológico percolador, os wetlands ou sistemas alagados construídos, filtros plantados, não plantados, mais reator UAS, então temos vários processos, sempre numa escala muito parecida com o que nós discutimos nas apresentações anteriores, para 100 habitantes, 300, 500 habitantes, ou seja, pegando pequenas comunidades, até numa ótica também de saneamento descentralizado. Então, vocês são bem-vindos a nos visitar, é questão só de combinar uma época que é realmente uma visita muito legal. Bom, então vamos agora nos wetlands construídos ou construídas de escoamento vertical. Inicialmente, então, algo que já foi apresentado para esgoto pré-tratado. Então, não é o sistema francês. Mas é muito importante, o Pablo enfatizou isso muito, principalmente lá em Santa Catarina, que estou pegando, inclusive, slides emprestados de vocês, da Catiane Pelissari, que mostra muito bem, então, o funcionamento de uma unidade de escoamento vertical. Então, o esgoto é aplicado na superfície, é um filtro plantado, foi até comentado que é dimensionado, né, algumas especificações, como se fosse um filtro de areia, os esgotos escoam e são coletados um sistema de drenagem de fundo. E o Pablo comentou sobre isso aqui, que mais para a partida, para você ter uma capacidade de controle da vegetação, inclusive para poder submergir o leito, eliminar crescimento de ervas não desejadas. Então, de forma muito simplificada, é isso que nós temos numa unidade de escoamento vertical. Normalmente, então, lá no estado de Santa Catarina, e as fotos aqui vão mostrar, também peguei emprestado aí da Camila, nossa aluna, ex-aluna deles, atual aluna nossa, são sistemas implementados lá, espalhados em Santa Catarina e em outros locais. Normalmente começa com uma etapa prévia, que seria, por exemplo, um reator anaeróbico compartimentado, então ele faz uma boa remoção de sólidos em suspensão, uma remoção também razoável da matéria orgânica DBO e DQO, e aplicado, então, no topo dos leitos, aqui esquematicamente, na superfície, e um aspecto importante, aqui os filtros são de areia,
Quando nós chegarmos no sistema francês, nós vamos ver que os filtros não são de areia. Então, aqui recebe um esgoto pré-tratado, remoção de sólidos e suspensão é importante nessa configuração. O líquido vem e infiltra, coletado na saída, como nós já havíamos visto. Também foto do pessoal de lá, né? A entrada, o esgoto bruto, essas fotos são sempre muito emblemáticas, né? E elas retratam muito bem. Então, a saída da unidade de escoamento vertical. Então, bem clarificado. Aqui também de lá, eu tive a oportunidade de visitar, o Pablo mostrou também, é um loteamento projetado por 2.000 pessoas, mas o loteamento foi pouco implementado até agora. No momento que nós visitamos, eu acredito que atualmente continue, né? Eu trabalho até da Catiane, cerca de 100 pessoas, um pouco mais. Na época do projeto, 1,5 metros quadrados por habitante. A planta é o papyrus, que foi utilizado, várias especificações que estão aqui, a área superficial total, são 4 quadrantes que operam alternando, tipos de operação diferentes nessa alternância, 2 quadrantes simultâneos, 2 quadrantes alternando, as alturas, então, de cada camada, então, leito filtrante com 70 centímetros de camada, e o restante seriam outras camadas de apoio. Está difícil de vocês enxergarem, mas só para vocês terem uma noção das eficiências de remoção nesse sistema. Então, DQO 88%, DBO 94%, boas eficiências de remoção de sólidos e suspensão, e também uma característica desses filtros verticais, de escoamento vertical descendente, a possibilidade de nós nitrificarmos, porque nós temos um ambiente aeróbio, nós vamos discutir sobre isso, que possibilita, então, a remoção da amônia na sua principal rota, a conversão da amônia a nitrito, nitrito a nitrato. Então, as eficiências realmente muito boas desse sistema. Agora, lembrando, ele estava em subcarga também, né? Aqui tivemos a oportunidade de visitar também, essas visitas todas foram nesse encontro que o Pablo comentou, né, desse grupo de Wetlands Brasil, que o primeiro encontro foi em Florianópolis, depois foi em Curitiba, e tem sempre, né, parte do encontro, visitas técnicas. Eu aproveitei, tirei fotos, gostei muito desses sistemas também, que são, esse é o modelo da Emater, que o Pablo comentou também, que ele é vertical, mas ele é diferente do que nós vamos discutir aqui, o leito dele fica afogado, fica submerso, mas paisagisticamente falando, isso aqui é muito bonito. Ó. Essa tem uma residência, tem um restaurante que serve 150, está capacitado para servir 150 refeições por dia, tem um tanque séptico, escoa para cá. Aqui está a unidade de tratamento, a gente não vê nada, plantas muito bonitas, e daqui escoa para o corpo receptor. E aqui é um local para eventos, que tem capacidade para receber até 500 habitantes em cada evento. Aqui eu tive a oportunidade de conhecer, é um sistema muito grande, para 4.000 metros cúbicos por dia. Aqui é um polimento, né, do tratamento de um distrito industrial, que eles já fazem um tratamento muito avançado, lodos ativados, passa por carvão ativado, depois eles querem um polimento extra, porque eles fazem o reuso desse efluente tratado. E eles utilizam isso muito como um marketing ambiental também. Então, eles têm um centro muito bom para receber visitantes, então eles divulgam que eles têm essa tecnologia, uma tecnologia, né, ecológica, divulgada como tal. Isso, então, é lá na China, em Xangai. Uma área muito grande. Toda essa aqui é dominada, então, por wetlands de escoamento vertical. Tem parte aqui que é wetlands com flutuantes, e essa aqui é uma wetland híbrida. Ok, aí vocês estão vendo, pena que os slides não estão muito bons, mas estava no início de operação, tanto que alguns leitos aqui, a vegetação estava crescendo ainda, e em outros a vegetação já tinha crescido. Então, a gente vê as tubulações de distribuição, está difícil de vocês enxergarem aqui. Aqui é uma estrutura grande, na chegada, com o esgoto todo, ele é dividido, com portas automáticas, algo que a gente não precisa, mas lá era uma unidade grande, tinha essa função de receber muitas visitas, né? Distribuía vazão para cada um das 14 grandes unidades. E aqui as tubulações são perfuradas, elas distribuem, então, pelos orifícios, distribuem e cobrem todo o leito. É essencial que a gente cubra toda a área superficial, porque o que manda nesse tipo de processo é área superficial. Aqui vocês estão vendo, né, um dos orifícios, a comatação muito baixa, porque, como eu comentei, é um efluente que já sofre um tratamento prévio, muito sofisticado, muito bom. Então, nós temos poucos sólidos de suspensão, podemos utilizar, nesse caso, ou eles podem utilizar, né, nesse caso, esses orifícios, aí tem essa distribuição e pega toda a área do meio suporte. Aqui, olha que estrutura grande, né? Aqui as plantas ainda estão para crescer, então todas as tubulações cobrindo, então tem especificações de número de orifícios, né, por metro quadrado, toda uma hidráulica disso, mas você pode regular também a abertura dos orifícios após o projeto.
Eu dei essa visão para esse tipo de unidade, que é muito utilizada, mas mais nessa configuração que o Pablo ressaltou, olha, que eles tiveram um convênio com a Alemanha, então na ótica, principalmente de filtros de areia. Nós vamos ver essa outra modalidade agora, que não são filtros de areia, é uma granulometria mais grosseira, que é o do sistema francês, também chamado de sistema Semagref, que era o órgão que concebeu e disseminou essa tecnologia na França. Esse órgão mudou de nome depois, Semagref virou IRSTEA. E eu sempre gosto de frisar, e vou frisar várias vezes ao longo da nossa apresentação, que é esgoto bruto. Ok, então é basicamente isso. Olha, nós lançamos o esgoto na superfície, ele escoa verticalmente, no sentido descendente. Nós temos uma principal camada filtrante, uma camada de transição e uma camada de drenagem no fundo, que daqui a pouco eu vou dar as especificações de altura, granulometria, tudo isso para vocês. E o efluente tratado sai por aqui. Ora, qual seria a novidade do sistema francês? A estratégia operacional deles, que eu vou discutir com vocês a seguir. Então, é isso. As plantas são vários tipos, né? Eles utilizam algumas espécies, mas na Europa, aqui nós podemos utilizar mais espécies. Como que é, então, o sistema francês clássico? O esgoto bruto chega, nós temos 3 unidades em paralelo, configurando o chamado primeiro estágio. O primeiro estágio recebe esgoto bruto, lá eles têm os critérios de mensuramento que eu vou passar para vocês, mas que normalmente resultam no seguinte requisito de área, 1,2 metros quadrados por habitante. E o objetivo principal é a remoção de DBO e sólidos em suspensão. O segundo estágio é para dar um polimento adicional. O segundo estágio, os franceses adotam também com filtros verticais, mas podemos ter um sistema híbrido, você tem um étano vertical no primeiro estágio e um étano de escoamento horizontal subsuperficial no segundo estágio. Aí não seria a configuração típica do sistema francês, mas também uma configuração muito boa. O sistema francês, então, tem no segundo estágio 2 unidades em paralelo apenas, ocupando 0,8 metros quadrados por habitante. Objetivo, dar um polimento adicional na remoção de DBO e sólidos em suspensão e aumentar a remoção da amônia. Aqui estão as especificações, claro, vocês não vão olhar, depois com calma, vocês devem receber, eu acho que a comissão organizadora vai passar instruções de como fazer para pegar as apresentações, mas especificações de altura do meio de cada camada dessas e da granulometria. Aí vocês veem que essa camada filtrante aqui, a granulometria do primeiro estágio, é de 2 a 6 milímetros. Então, uma granulometria mais grosseira. Grosseira, então, olha, o risco de entupimento é mais baixo, também associado, levando em consideração que nós recebemos aqui esgoto bruto. Então, para compensar o fato de ser esgoto bruto, a gente adota uma granulometria mais grosseira, comparado com a areia, né, sistemas anteriores, que eram menos do que 1 milímetro. O segundo estágio, não, aí já tem areia mesmo, no segundo estágio, que é o objetivo, esse polimento extra. E a camada principal, que é essa daqui, vocês veem, mais do que 30 centímetros. No nosso sistema que nós temos aqui, nós adotamos 40 centímetros. Você pode chegar a 60 centímetros, 80 centímetros, camadas maiores, se você quiser aumentar a nitrificação no primeiro estágio. E aqui as especificações, então, para o segundo estágio. Ok. Esse é um trabalho muito interessante da equipe desse Pascal Moro, que atualmente é o francês, né, que mais pesquisa e avalia as condições operacionais desse tipo do sistema francês, né? Então, o trabalho da equipe dele, eles levantaram dados de 415 sistemas com essa configuração. 415. E eles reportam que, atualmente, eles já têm, há pouco tempo atrás, falavam 3.500. Eu vi recentemente eles afirmando que na França já tem cerca de 4.000 sistemas desse tipo. Normalmente, populações inferiores a 5.000 habitantes, mas principalmente menores do que 1.000 habitantes. Está difícil vocês enxergarem aqui, mas aqui é a divisão das faixas populacional, 1.000 habitantes, pega praticamente todas elas. Então, são pequenas comunidades, esse saneamento descentralizado que já havia sido comentado. Aqui são características típicas dos esgotos brutos, são parecidos com os nossos, mas a concentração de nitrogênio total quilo, a concentração de nitrogênio deles é bem mais elevada do que as nossas, cerca de 70 miligramas por litro ou mais, coisa que a gente encontra só quando a gente tem esgotos muito concentrados aqui no Brasil. Pegando a média dessa avaliação desses 400 e poucos sistemas que eles têm, então esse trabalho apresenta, né? Quais são as concentrações médias efluentes do primeiro estágio, efluentes do segundo estágio, ou seja, o efluente final a ser lançado no corpo receptor, e as eficiências médias obtidas no primeiro estágio e depois no sistema como todo, ou seja, o segundo estágio incorporando o primeiro, a eficiência global da estação. Então, a gente vê que
o primeiro estágio dá uma boa contribuição em termos de remoção de sólidos e suspensão, saem valores baixos, o DQO também abaixa bastante, né? O segundo estágio ajuda nesse polimento e a remoção de NTK, que eu falei que as concentrações médias dele são da ordem de 70 miligramas por litro, no primeiro estágio já cai para 27, cai para 11 no segundo estágio. E as eficiências de remoção, se você tiver só o primeiro estágio, 77%, e aqui 87% da remoção da DQO. Então, isso nos remete à seguinte pergunta. Tá, os franceses adotam o sistema completo deles. Será que nós, países de clima quente, e também países em desenvolvimento, podemos economizar e adotar só o primeiro estágio? Será que essas eficiências aqui nós podemos ficar satisfeitos com ela, ou essas concentrações? Então, nós temos que pesquisar mais, e esse tem sido um dos objetivos nossos, nós estamos pesquisando uma unidade típica que eu vou mostrar para vocês. E, além disso, nós vamos discutir daqui a pouco, será que o primeiro estágio eu consigo economizar mais ainda em termos de área, ao invés de termos 3 unidades em paralelo, dá para ter 2 unidades em paralelo? Mesmo que a eficiência caia um pouco, mas se ainda for satisfatória, pode ser que seja um ótimo caminho, Como que funciona, então, o sistema francês? No primeiro estágio, eles têm 3 unidades em paralelo. A primeira unidade está em alimentação, as outras estão em descanso. Fica alguns dias em alimentação, depois passa para a segunda unidade, essa aqui entra para o descanso, e essa começa a receber o esgoto bruto. Trabalha durante alguns dias, depois alterna para essa de cá, e assim fica o ciclo. Então, tem alguns dias de cá para cá, de lá para cá, e um resumo seria isso, olha. A fase 1 do ciclo, essa é a alimentação. A fase 2, essa aqui é a alimentação. A fase 3, essa é a alimentação. E nós retornamos para o início do ciclo depois. Na França, isso varia, mas em termos gerais, a alternância é mais ou menos a cada 3 dias e meio. 3 dias e meio depois, vem para cá, 3 dias e meio depois, vem para cá. Porque eles têm essa meta, falam, olha, aí o operador tem que visitar a ET pelo menos 2 vezes por semana, ele vai lá para fazer essa mudança. Que é uma mudança muito simples, é fechar um registro, abrir o outro registro. Tão simples quanto isso. Aí ele vai lá, aproveita, faz limpeza, etc, etc. Ok. É só isso da estratégia do sistema francês, essa alternância entre os leitos? Não. Você faz uma alimentação embatelada. Aqui também é importante a estratégia de alimentação que nós temos. Então, você tem uma caixa em que o esgoto bruto chega. Aí vai enchendo, enchendo, você enche essa caixa. Quando ela estiver cheia, é você que determina de quanto tempo você quer que essa caixa encha. Quando ela estiver cheia, você libera o volume dessa caixa, quer seja abrindo um registro aqui, você tem uma válvula solenoide, você tem uma bomba ou um sifão, como está sendo mostrado aqui do lado. Você tem um sifão que esvazia essa caixa. Aí você começa a esvaziar. Então, já está esvaziando a caixa, o esgoto está sendo aplicado aqui na superfície. Esvaziando mais, esgoto na superfície, aí esvaziou a caixa, o esgoto está lá, e o esgoto começa a ir para baixo e sai. Aí você está pronto para um novo ciclo. O que acontece quando o esgoto vem descendo aqui? Logo que ele desce, ele succiona ar. Succiona ar, oxigênio, depois ele passa e até começar a próxima batelada, esse meio aqui ele não fica saturado, ele fica ocupado, os poros ficam ocupados por ar. Ar, oxigênio, condições aeróbias, um potencial, então, que nós temos, por exemplo, para remover a amônia, converter amônia em nitrito, nitrito a nitrato. Ok? Então, tá bom. Essas são as especificações dos franceses. Aí, com calma, você vê depois. Para o primeiro estágio e para o segundo estágio. Taxas de aplicação hidráulica, agora presta atenção, aqui é sempre referenciadas para o leito em alimentação. Então, você dimensiona, calcula um leito. Vê a área, as dimensões, tudo certinho. Depois coloca mais 2 leitos iguaizinhos em paralelo. Então, se você for comparar com outro sistema, para saber qual que gasta mais área, lembra, essa taxa de aplicação hidráulica é para o leito. Se você tem 3 leitos, você tem que dividir isso aqui por 3, seria 0,11, 0,12 metros cúbicos por metro quadrado por dia, você compara com outros sistemas de tratamento. Especificações em termos de taxa de aplicação hidráulica, carregamento em termos de DQO, gramas por metro quadrado por dia, DBO, sólido de suspensão e nitrogênio total quilo. Na França, normalmente, isso resulta nesses valores. Para o primeiro estágio, 0,4 metros quadrados por dia para o leito em operação. Você tem 3 leitos no primeiro estágio, 1,2 metros quadrados por habitante. Você tem 2 leitos no segundo estágio, 0,8 metros quadrados por habitante. Total do sistema francês, 2 metros quadrados por habitante. Se você tiver um sistema apenas primeiro estágio, pensando na nossa perspectiva aqui, 1,2 metros quadrados por habitante. Especificações sobre a tubulação de distribuição.
Então, o primeiro estágio recebe esgoto bruto. Então, eles propõem, está difícil vocês enxergarem aqui, mas tem especificações para os diâmetros das tubulações, diâmetros mínimos das tubulações, e eles propõem que não seja tubulação por orifício, com tubulação perfurada, porque você pode entupir facilmente essa tubulação. Então, normalmente, você tem uma tubulação principal com ramificações em laterais e pontos de distribuição que eles sugerem a cada 50 metros quadrados. Isso para sistemas maiores, né? Se você tiver vários metros quadrados. Já no segundo estágio, a tubulação pode se apoiar em cima do leito e pode ser tubulação perfurada, porque você já removeu grande parte dos sólidos de suspensão, o risco de entupimento é menor. Ok. Mais parâmetros de projeto. Qual que é o volume de cada batelada? É a sua vazão média diária, tantos metros cúbicos por dia, dividido pelo número de bateladas por dia. Quantas bateladas por dia? Nós já testamos aqui, olha, uma batelada a cada 2 horas, ou seja, 12 bateladas por dia. Já testamos uma batelada a cada hora, ou seja, 24 bateladas por dia. Uma batelada por hora é um arranjo até interessante, porque aquela sua caixa de recebimento ela é menor. Porque se você começa a ter uma batelada a cada 6 horas, você tem que armazenar esse esgoto, é esgoto bruto. Ele tem que ser armazenado em algum local. E um tempo de detenção de 6 horas é um tanque considerável. Você aproveita e faz um reator biológico se você tem que ter um tempo de detenção tão elevado. Então, nós testamos aí uma a cada 2 horas. Agora, isso varia ao longo do dia, porque de madrugada aquela caixa vai custar mais a encher. Você trabalha por volume, não é por temporizador, né? Então, custa mais a encher. Pode ser que sua batelada de madrugada seja a cada 2, 3 horas, etc, etc. Tem especificações com relação ao nível, quando você lança o esgoto na superfície, tem que formar uma lâmina pequena, entre 2 e 5 centímetros. Por que eles julgam que isso seja importante? Para você garantir que você distribuiu superficialmente em toda a área da sua unidade. Que você não enxergar uma lâmina aparente, pode estar o esgoto entrando só onde você tem a distribuição e você não está cobrindo toda a área superficial. Mais algumas especificações aqui. O acúmulo de lodo na superfície, afinal de contas, é um filtro cuja superfície exerce um papel muito importante. Esse levantamento deles, das 400 ETs, eles chegaram em valores médios da ordem de 2 centímetros por ano. Quando a unidade está em descanso, por que é importante o descanso? Aquela alternância, alguns dias descansando, né? Se eu alimento 3 dias e meio, eu tenho 7 dias de descanso, mais 3 dias e meio, né? 7 dias de descanso. O lodo, ele sofre uma secagem na superfície, é como se fosse um leito de secagem implantado, e sofre também digestão aeróbia, porque o ar está presente. Então, você tende a mineralizar ou digerir o seu lodo e, além disso, remover a umidade. Por isso que a taxa de acúmulo é tão pequena. É esperado que em regiões de clima quente, essa taxa de acúmulo seja menor, maior mineralização da fração orgânica do lodo. Precisamos de mais dados, esses aqui, né? Eles removem, quando essa camada de lodo atinge 20 centímetros de espessura, ou seja, mais ou menos a cada 10, eventualmente 15 anos, eles entram lá e removem tudo, lodo, planta, etc, etc. Ora, então é uma perspectiva muito interessante, só a cada 10 anos, 15 anos, que você vai ter que se preocupar com essa operação de remoção do lodo, e tem toda essa perspectiva de utilização agrícola, como condicionador de solos. Amanhã nós temos uma dissertação de mestrado aluno do Matos aqui, que analisa também esse tipo de lodo e a utilização agrícola desse tipo de lodo. Ok, eu dei o panorama, então, do sistema francês clássico. As experiências nossas, nós gostaríamos de ter mais pessoas estudando, pesquisando o sistema francês aqui no Brasil, para a gente comparar resultados, né, nas nossas condições climáticas. Então, parece que só a gente, eu acho que o Pablo tem pesquisado isso, não identificou outras pessoas, né? Então, precisamos mais. Nós só pesquisamos o primeiro estágio. Aqui está o nosso sistema, são 3 unidades em paralelo. Aqui é aquela caixa de alimentação, está lá no nosso centro de pesquisa, 3 unidades em paralelo. Durante muitos anos, nós deixamos essa aqui sem planta, porque a gente queria comparar o desempenho de uma plantada com não plantada. Atualmente, terminamos isso aqui, já concluímos essa tal, e a gente já voltou a plantar. Que tipo de planta? Nós plantamos taboa no início e ela não se adaptou bem a esse regime de alimentação, de ficar alguns dias sem receber esgoto. Não sei se nós tentamos o suficiente, se daria para ter testado outras estratégias de alimentação. Não se adaptou, mas aí o Tifton se adaptou muito bem, um capim, né, um capim nobre, e ele está lá proliferando, ótimo, né? Então, olha, só usamos o primeiro estágio, trabalhamos com 3 unidades e depois pesquisamos durante alguns anos apenas 2 unidades em paralelo no primeiro estágio, nessa perspectiva de redução da área.
É a etapa única de tratamento, você não tem nenhum tratamento antes, nenhum tratamento depois e nenhum tratamento do lodo. É isso. Para tratar quantos habitantes, aqui, olha, nisso que vocês estão vendo, aqui foi dimensionado para tratar 100 habitantes. Tá? As dimensões são essas, 3 unidades, cada uma tem mais ou menos 9 metros de comprimento por 3 de largura, total 9 vezes 9, 80 metros quadrados, 100, vamos arredondar 100 metros quadrados para 100 habitantes, mais ou menos 1 metro quadrado por habitante. É o sistema completo. Né? Mais fotos aqui do nosso sistema de distribuição, o capim, né? Bem crescido. Aqui, na unidade não plantada, antes nós começamos com tubulação perfurada, vocês estão vendo aqui vários orifícios, mas ela dava problema, entupia aqui e ali, era trabalhoso ficar desentupindo. Atualmente nós temos, né, essa recomendação dos franceses, você tem a tubulação principal, laterais aqui e disposição, né, em pontos concentrados. E antes nós tínhamos alimentação por bomba, funcionou muito bem, uma bomba robusta, aquela de deslocamento positivo, não dá problema, mas a gente sempre falava, puxa vida, mas temos que adotar sifão, temos que adotar, e a gente conseguiu agora implementar esse sifão daqui, parecido, né, conceitualmente, com o que está exposto aqui. Não vou assim detalhar muito resultados operacionais, vocês olhem com mais calma. Aqui são dados de quando nós operamos muito tempo com bateladas a cada 1 hora. Estão as especificações de taxa de aplicação, tudo isso, as concentrações do esgoto bruto e as concentrações efluentes. Então, sair com DBO, só do primeiro estágio, né? Só temos o primeiro estágio. DBO de 37 miligramas por litro, valores médios, DQO de 73, uma remoção boa de amônia, não total, mas expressiva de amônia, ou NTK, isso. As eficiências, então, nós operamos desse jeito durante alguns anos, né? Remoção de DBO, aqui a eficiência mediana, 87% de DBO, 85% de DQO, 88% de sólidos em suspensão, ótimo. Não é excepcional, não sai aquele efluente totalmente clarificado. Mas, para a nossa realidade brasileira, a gente acha que é uma contribuição muito, muito boa, né? Uma eficiência muito elevada. E o NTK, sim, a gente consegue, não tem a remoção total do nitrogênio afluente. Deixa eu me organizar aqui, isso. Não tem essa remoção total, mas uma boa contribuição. Depois nós pegamos aqui, ao longo de várias fases operacionais, um trabalho que a gente vai apresentar nesse próximo congresso, lá de Santa Catarina, o LET. A tabela está difícil de vocês enxergarem, né? Mas tem aqui, para distintas condições operacionais, números de leitos, metros quadrados por habitante, estratégia de quantas bateladas por dia, as eficiências de remoção obtidas. Tá? Então, são resultados nossos, mas precisamos de mais resultados. Em 7 anos de operação, nós começamos a operar em 2011. Né? Então, 6, 7 anos, aliás, 2009, desculpa, 2009 começamos, em 2011 mudamos a estratégia. Então, em 7 anos de operação do primeiro estágio do sistema francês, nunca houve colmatação do leito superficial. Então, isso é algo realmente espetacular, porque das primeiras coisas que vocês devem ter pensado mas é um filtro, ele vai entupir. Claro, aqui as plantas exercem um papel fundamental. Vocês estão vendo, as plantas, elas permitem com que o líquido passe por aqui. Por quê? Porque bate o vento, o caule movimenta, e nesse espaço entre o caule e o meio suporte, o meio filtrante que está lá, abre um espaçozinho onde o líquido consegue penetrar. Então, ele penetra, depois ele se distribui pelo sistema radicular, entre os poros do meio suporte, e nunca tivemos colmatação. Quanto de acúmulo de lodo? Os franceses têm aqueles 2 centímetros por ano, e talvez menos em países quentes. Nós não temos condições de fazer essa apuração, porque a gente já fez mudanças, estratégias operacionais diferentes, aí retirava planta, plantava de novo, quando tirava a planta, retirava lodo junto. Então, infelizmente, nós não temos essa computação do acúmulo de lodo lá. Mas, afirmativa, nós temos. O lodo é uma acumulação pequena e nunca chegou a causar problemas de entupimento. Ok, o potencial para nitrificação, a gente vê aqui, valores médios também, das frações do nitrogênio orgânico vermelho, amoniacal em azul no esgoto bruto. Depois, na unidade plantada aqui, olha, o orgânico diminui, porque ele vira amoniacal, o amoniacal diminui bastante por causa da nitrificação, e o amoniacal é convertido em nitrato. Então, a gente passa a ter nitrato, porque nós temos condições aeróbias no meio. Agora, existe, então, além do potencial para nitrificação, aliás, potencial não, existe a realidade da nitrificação, existe também um potencial para desnitrificação. Como? Essa é uma pesquisa que o pessoal de Santa Catarina já fez, e outros locais, o pessoal da França também, nós estamos começando a fazer aqui também, aqui o líquido
passa verticalmente, o meio não está saturado. Não está saturado, você tem ar, oxigênio, condições aeróbias, nitrificação. Depois você não libera o seu efluente, você deixa o seu efluente retido durante uma certa altura, ou seja, durante um certo tempo, aí sim você deixa de ter oxigênio, você passa a ter condições anóxicas, ausência de oxigênio, mas presença de nitrato. Nitrato que foi produzido nas condições aeróbias. Aí você tem condições de desnitrificar, converte o nitrato a nitrogênio gasoso que escapa para a atmosfera. Então, se remoção de nitrogênio for um dos objetivos seus, aqui você consegue. Nós pesquisamos muito e vamos continuar pesquisando, que agora a gente conseguiu até automatizar um pouco a saída. Como que é o comportamento na saída? Afinal de contas, a alimentação é embatelada. Então, a saída não é homogênea. A saída vai ser também, né, de forma intermitente. Mas como que se comporta? Então, fizemos vários gráficos aqui. Aqui é o tempo, está em segundos. E aqui, por exemplo, vazão. Então, ó, em questão está difícil de enxergar em segundos, mas a gente diz que o pico daqui da vazão é mais ou menos 5 minutos. 5 minutos após você ter aplicado os seus esgotos, né? Quando você começou a aplicar os seus esgotos, 5 minutos depois, já na saída, você tem o pico da vazão de saída. O líquido passa muito rapidamente. Como é que trata em tão poucos minutos assim? Trata porque o líquido passa rapidamente, mas a matéria orgânica, a amônia, tudo isso ficam adsorvidas no biofilme que se forma no entorno do material suporte. Então, medimos vazão, medimos concentração de sólidos em suspensão na saída, também temos um pico no início. Ora, vazão vezes concentração nos dá carga. Qual que é a carga de saída? Então, tipicamente, nos primeiros minutos, grande parte da sua carga efluente sai. Aí depois você fica aqui, olha, pouquíssimo de carga, pouquíssimo de vazão, até chegar à próxima batelada. 1 hora depois, 3.600 segundos depois, vem a próxima batelada e gráficos como esse. Se você colocar isso aqui acumulado, a gente tem a carga de sólidos que saiu, então está saindo mais ou menos 20% da carga aplicada, ou seja, uma eficiência de remoção de 80% de sólidos. Tá? Então, esse é um jeito legal, que a gente fez o acompanhamento do efluente a cada instante de tempo. Ok, estamos agora fazendo caracterização do comportamento hidrodinâmico, já fizemos com traçador salino, já fizemos com traçador radioativo, Tecneste, alguns anos atrás, estamos agora com corantes. Né? Aqui, fluoresceína, você aplica isso aqui, então, quando tem o pulso da batelada, você mede a concentração de saída. Está a Camila aqui, outro colega nosso, Vinícius, que estão aqui. Jorge também participou, só que não saiu da foto, estão presentes aqui. Do ponto de vista sanitário, coisa que a gente pouco comentou aqui, e pouco se comenta, até quando a gente faz avaliação de desempenho, e do ponto de vista de organismos patogênicos. Então, nós não monitoramos organismos patogênicos, nós monitoramos coliformes, dá mais ou menos 1 ou 2 unidades logarítmicas de remoção, tá? Ou seja, 90%, 99% de eficiência. E ovos de homíntos, ovos de vermes, né? Quando a gente monitorou essa parte aqui, né? Trabalho da Lívia, Débora, etc., 97% de eficiência de remoção. Então, está ótimo. Cobrir a aplicação para esgotos. Vamos falar agora da possibilidade que nós temos de utilizar também leitos verticais plantados para tratar lodo excedente de estações de tratamento de esgotos. Isso já foi comentado nas apresentações anteriores, e eu vou fixar um pouco mais, então, no lodo de tanque séptico. Então, aqui também o Pablo já mostrou fotos, essa unidade que nós visitamos em um desses congressos do grupo de wetlands, né, tem uma estação de lodos ativados por batelada que gera o seu lodo excedente. Então, tem toda essa área para receber o lodo excedente. Ao invés de sofrer uma desidratação mecanizada, centrífuga, filtro prensa, etc., ou ao invés de ir para um leito de secagem, vai para um leito de secagem plantado. É um outro nome que nós podemos dar quando a gente está tendo esse tipo de utilização, leito de secagem plantado. Só que as plantas vão aumentar bastante a eficiência de secagem. Elas pegam o líquido, ao invés de você ter apenas evaporação, você tem evapotranspiração. E também você tem, nesse modo de alimentação, você tem também a digestão do lodo em sua camada. E, agora, além disso, tinha essas 4 unidades aqui em paralelo para receber lodo excedente do lodos ativados e também lodo de caminhão limpa-fossa. Aqui vocês estão vendo o lodo de caminhão limpa-fossa sendo aplicado. Eles nunca tiveram que remover esse lodo acumulado na superfície, ele não espalhava ao longo, é uma área muito grande, ele estava mais concentrado próximo à entrada. Então, faltava planta com os locais, presença de espécies invasoras e outra. É difícil você controlar, falar, olha, plantei isso, vai ter só isso, porque é muito fácil chegar nas sementes, né, e ter espécies invasoras.
Em um dos congressos de wetlands da IWA, International Water Association, tivemos a oportunidade de visitar aqui para tratar lodo excedente de lodos ativados também. Então, aqui vocês estão vendo as unidades plantadas, a tubulação de distribuição, o lodo acumulado numa área que estava sem plantas, então fica o lodo acumulado sofrendo, então, essa secagem e digestão. Agora, os nossos experimentos aqui nos CEPTs, para tratar lodo de caminhão limpa-fossa. Então, teoricamente, lodo de tanque séptico, mas nós não tínhamos essa garantia. A gente pegava o caminhão que chegasse lá e recebia. Então, era uma aplicação em escala real, só que pequena, mas uma vez por semana vinha um caminhão limpa-fossa e despejava o seu conteúdo. Aí nós separamos. Você se lembra que nós temos 3 unidades em paralelo do sistema francês. Falamos, olha, 2 vão ficar tratando de esgoto, e nós vamos separar uma para tratar só o lodo, receber o lodo do caminhão limpa-fossa. Então, aqui nós temos 30 metros quadrados, e ela recebe o lodo desse caminhão limpa-fossa. É difícil a gente converter isso aqui em equivalente populacional. Usamos várias metodologias, algo da ordem de 1.000 a 4.000 habitantes, ou seja, o lodo produzido, de tanque séptico, produzido por uma população entre 1.000 e 4.000 habitantes, chegava e era despejado uma vez por semana, numa área de 30 metros quadrados, então extremamente compacto. Como que funcionou? Então, nós deixamos 2 unidades tratando esgoto e essa aqui recebendo só o lodo de caminhão limpa-fossa. O caminhão chegava lá, uma outra foto, aplicava, então, 6, 8, 10 metros cúbicos, é o que viesse. Nós não tínhamos restrição nenhuma, o que viesse. Muitas vezes a gente recebia, falei, isso aqui nunca vai ser lodo de caminhão limpa-fossa, material argiloso, que era solo, que às vezes dava até problema, então não é tão simples assim. Pode ser que tenha vindo também efluentes de banheiros químicos, que esses caminhões coletam muito também de banheiros químicos, a gente não sabe. Nossa ideia era, queremos reproduzir algo que vai acontecer em alguma cidade, sem muitas restrições, sem muito controle. Você pede controle em termos de pesquisa, você ganha em termos de abrangência dos seus resultados. Então, o que viesse, vinha. Então, inundava aqui, aí você deixava. Aí, vou mostrar diversas estratégias operacionais. Durante muito tempo, testamos essa aqui, que era mais simples. Olha, funcionava como o sistema francês. Aplicava o lodo, deixava ele percolava imediatamente e saía. Qual que era a qualidade desse efluente que saía? Havia um lodo de caminhão limpa-fossa e saía algo com concentrações parecidas com o esgoto doméstico bruto. Uma DBO em torno de 300, 200 e tanto, etc., DQO, os valores típicos, em termos de sólidos de suspensão de esgoto doméstico. Então, assim, ajuda, mas não resolve. Você lançar isso aqui no corpo receptor como se você estivesse lançando um esgoto, ok? O esgoto não tratado. Então, será que tem jeito da gente melhorar? Aí nós pensamos assim, na perspectiva. Muitas cidades, elas têm parte do seu afluente, são lodos de caminhão limpa-fossa, mas ela tem também uma rede coletora que recebe esgotos. Então, se você tiver uma unidade centralizada, que recebe esgotos e que recebe lodo, será que dá para integrar as duas, fazer as duas trabalharem juntas? Então, foi a segunda fase da nossa pesquisa. A gente falou, olha, será que um daqueles leitos do sistema francês, quando ele está na fase de descanso, ele consegue receber esse percolado que sai daqui, porque você tem uma eficiência razoável aqui, mas não é suficiente. Você pegava esse percolado e aplicava diretamente aqui, como uma batelada, como no sistema francês. Então, melhorou a qualidade do efluente. Não vou mostrar os resultados aqui, a gente analisou isso bastante. Uma terceira estratégia foi, mas será que a gente consegue melhorar mais ainda? Ao invés do líquido passar na unidade de lodo, chegar na unidade de lodo e passar e despejar rapidamente, será que se nós fecharmos o registro de saída, deixarmos ele acumular, afinal de contas, os nossos ciclos operacionais eram uma vez a cada 7 dias. Então, deixa ele acumular durante 7 dias aqui. Durante esses 7 dias, ele sofre um tratamento complementar. Melhorou mais ainda. O percolado, após 7 dias, você abre o registro, joga na unidade do tratamento de esgotos que estiver em descanso. Isso aqui esvazia e está pronto para receber o caminhão limpa-fossa, no 7º dia. Então, a estratégia ao longo de 7 dias. E depois, finalmente, melhoramos mais ainda, e cada uma dessas vai melhorando a qualidade do efluente, mas traz uma certa, eu não diria complexidade operacional, mas um maior cuidado operacional, e nesse caso, claro, você vai gastar o dobro de área, que aí você retém o percolado, depois de 7 dias, pega o percolado, lança na unidade, numa unidade
típica do sistema francês, por exemplo, e armazena durante mais 7 dias. Então, 7 mais 7, 14 dias de tempo de retenção. Aqui você precisa do dobro da área requerida. Mas, mesmo sendo o dobro, é muito pouco. Imagine, né? Entre 1.000 e 4.000 habitantes. Ao invés de usar 30 metros quadrados, usa 60 metros quadrados para tratar o seu lodo de caminhão limpa-fossas. Isso se recebe, vamos supor, todas as segundas-feiras chega o lodo lá. Se você quiser todo dia receber, você cria mais 2 unidades. Das terças-feiras, a unidade dedicada para terça-feira, unidades dedicadas para quarta-feira. Aí você consegue ficar, né, 5 vezes mais, se for 5 dias por semana, receber 5 vezes mais lodo, 5 vezes mais a área. Aqui estão as conclusões, estão muito detalhadas, né? Vocês olhem com mais calma. Deixa eu só pensar alguma coisa importante aqui. Os nossos lodos do caminhão limpa-fossa eram relativamente diluídos, comparados com outros da literatura. Comparamos muito até com os livros do Cleverson, né? Vocês pesquisaram isso bastante, né? As nossas taxas de aplicação de sólidos, por causa disso, então, era bem abaixo do valor recomendado pela literatura. Tem um valor aí muito comum, que é 150 quilogramas de sólidos totais, sólidos secos, né? Por metro quadrado, por ano. E os nossos ficaram bem abaixo. Por quê? Se você aplica uma certa carga hidráulica, a carga de sólidos foi baixa porque era muito diluído. Nosso acúmulo de lodo foi mais ou menos 7 centímetros por ano. Essa pesquisa até terminou, então a gente não tem avaliação de longo prazo. Trabalhamos durante uns 3, 4 anos. Né? Deixa eu ver aqui. O resto acho que nós já comentamos. Né? A questão da retenção do percolado, as eficiências, 90%, etc, etc. Então, nos parece que seja, de fato, uma estratégia muito boa. Eu acho que nós precisamos de pesquisar mais. Né? Quer dizer, eu acho até que esse produto está mais ou menos pronto para ser colocado. Né? Todos esses que nós mostramos aqui já estão em condições de serem colocados numa cidade pequena do interior, outra cidade aqui e ali, e a gente vai aprendendo com a implementação em escala real, para não ficar só retido em universidade, a gente pesquisando, coloca. E vamos aprendendo. Lagoa de estabilização foi parecida. A gente dimensionava Lagoas há várias décadas atrás, seguindo as recomendações dos Estados Unidos, aquelas cargas baixíssimas. E a gente foi aprendendo que nós podemos aplicar cargas maiores, ou seja, reduzindo a área. Mas a gente só chega a essa conclusão se estivermos disseminando esse tipo de aplicação na prática, com todas as dificuldades operacionais, etc, etc, para nós chegarmos nesse ponto. Por isso, assim, quando o Pablo lançou aquela pergunta, né, da normatização, será que nós estamos prontos para normatizar? Talvez alguns sistemas mais consolidados, sim, mas esse eu acho que não. Talvez outros. Então, eu acho que a gente precisa de mais alguns anos, já que a utilização de étanol no Brasil cresceu tanto assim, vamos aproveitar essa experiência acumulada para, se precisar de normatizar, acho que vamos amadurecer mais um pouco. Então, está ótimo. Agradeço a atenção de todos vocês, estamos à disposição.